Oi, Galdino, Matheus, tudo bem? Boa noite a todos. Galdino, seu livro deve chegar semana que vem. Dyson, colegas aí, colegas de profissão, alunos, sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer uma live hoje, tentar não extrapolar o tempo, né? Como da outra vez. Quero agradecer a todos que estão aqui, que estão passando por aqui, parentes, alunos, colegas, clientes. Dizer que é sempre uma satisfação recebê-los, Matheus, e dizer que é sempre uma satisfação poder falar para vocês, sempre um orgulho ter aí público tão bacana para ouvir. Eu tenho esse privilégio por ser professor, então acabo tendo essa felicidade. Deixa eu chamar aqui, o pessoal ainda não chegou, e a gente já vai começar, tá bem? O tema de hoje, então, financiamento eleitoral, é um tema importante para as eleições, é um tema que acaba sendo, ou foi durante muito tempo, determinante para o sucesso de uma pessoa nas eleições. E agora o TSE tem regulamentado isso de uma forma bem importante, tem regulamentado isso de uma forma tem fechado cada vez mais o cerco. Por exemplo, o STF impediu que pessoas jurídicas transferissem dinheiro para partidos ou para candidatos. Isso não sei exatamente qual é o reflexo, se isso é bom ou se isso é negativo, mas isso acaba pareando um pouco mais as campanhas. Existe um teto de gasto, isso ajuda, né? Isso ajuda bastante, esse compliance, essa ideia de que aqueles indivíduos que têm muito dinheiro não podem, ou ao menos não devem, se privilegiar disso para ser eleitos. A ideia é que as pessoas que sejam eleitas por conta da proposta, mas ainda há um grande apego financeiro aí, especialmente a questão dos partidos maiores, que contam com um valor maior de fundo eleitoral, contam também na distribuição com uma parte maior do fundo partidário, e isso acaba, de alguma forma, dando para eles algum benefício. Estamos só esperando o pessoal da Gravap chegar aí e a gente já vai falar, tá bom? Então, enquanto eles chegam, enquanto eles chegam aí, acabaram de chegar, a gente vai estruturando isso aqui apenas para que fique claro para vocês qual a ideia da fala de hoje. A ideia da fala de hoje, então, é conversarmos sobre qual é o cenário, qual é a estrutura, qual é a forma de arrecadação e as fontes de arrecadação para a campanha. Boa noite, Edgar, tudo bem? Boa noite, Flávio, boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aí, juntos. Obrigado, Edgar. Quero agradecer mais uma vez ao Gravap pelo convite, pela oportunidade de participar desse projeto. O Gravap já está há alguns anos já tratando de direito eleitoral. Eu tenho menos tempo de carreira no direito eleitoral, mas estamos aí e estamos juntos. O Gravap continua seus projetos aí no Vale do Paraíba. E tem estendido, né, Edgar? O estado de São Paulo, Paraná também, não tem problema, né? Nós estamos aí no mundo, né? A nível Brasil, né? Já fizemos campanhas em vários locais, em vários municípios, capitais. Então agora vamos aqui no Vale ajudando, instruindo, dando conhecimento para o pessoal. Legal. Muito bom participar disso com vocês. Quer dizer que é uma satisfação imensa ser chamado e estar com vocês.
Nós estamos começando aqui já com uma pergunta de uma aluna que é muito, muito querida para mim. Ela já está fazendo uma pergunta aqui sobre a alteração das eleições. Quero aproveitar, então, a pergunta da Ana para dizer para vocês mais ou menos como vai funcionar. A gente vai, no primeiro momento, falar um pouquinho sobre essa PEC de novo. Nós falamos na última live, mas vamos falar de novo sobre a PEC, porque agora o cenário está um pouco mais concreto. E depois a gente já vai começar a falar sobre financiamento eleitoral. Beleza? E aí o pessoal da Granvap vem fazendo as considerações no que diz respeito a aspectos de marketing político, de estratégia política e desse aspecto um pouco mais administrativo, e eu ficaria apenas no aspecto jurídico. Então, Edgar, você viu que ontem foi aprovado já em 2 turnos lá no Senado a alteração das eleições. Nós dissemos na live passada que isso deveria ser feito por meio de uma PEC e que a PEC exige 2 turnos por 3/5 em cada casa. Foi aprovado em tempo recorde, foi muito rápido. Como o Congresso tem feito realmente nesse período de pandemia, tem dado uma resposta bem rápida à população. E, em princípio, essas eleições estão consolidadas para novembro, né? Foi acertado para novembro. Correto. Do dia 4 e 25 de outubro, dia 4 seria o primeiro turno, né? E no dia 25 de outubro seria o segundo. A proposta é 15 de novembro o primeiro turno e 29 de novembro o segundo turno. Só que agora a proposta seguiu para a Câmara, né? Isso, agora tende a ser aprovado na Câmara. Então, a ideia aqui é que haja uma prorrogação de 30 dias, mais ou menos, né? Um pouquinho mais. E aí eu quero aproveitar a pergunta da Ana, está dizendo, olha, como é que fica, as pessoas têm... O Congresso Nacional está fazendo uma PEC já regulamentando tudo isso. E, em tese, Ana, eles estão estendendo tudo para 30 dias. Então, por exemplo, as convenções que nós falamos na live passada e que eu fiz uma pergunta aqui pelo Instagram essa semana falando sobre as convenções, que em tese seriam agora dia 20 de julho até 5 de agosto, prorrogariam também, vão um pouco mais para frente e, pelo que eu li da PEC, tudo que diz respeito ao prazo das eleições prorroga também 30 dias para frente. Quero só aproveitar e passar isso para você, que tudo isso que nós estamos discutindo agora pode ser mudado ainda, né? E aproveitando essa questão, falando sobre isso, hoje ainda eu vi uma informação do nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que dizia que provavelmente ele não colocaria ainda essa PEC para votar, porque não tem os votos suficientes para aprovar. Por que foi aprovado no Senado rapidamente? Porque os interesses dos senadores são os governadores. E os interesses dos deputados são prefeitos e vereadores. Então, a pressão hoje na Câmara com relação aos prefeitos e vereadores, é claro que é muito maior, né? Então, o Rodrigo Maia não tem os votos suficientes ainda para aprovar, então ele deve segurar essa semana que vem, aí, tentar articular junto com os presidentes de partido, para fazer uma articulação com relação à aprovação, né? E aí sim colocar para votação. Mas aí dentro dessa questão dessa semi-aprovação, vamos chamar assim, né? Que ainda tem que passar pela Câmara, a questão da convenção partidária sai então do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto e vai para 31 de 8 a 16 de 9, né? Dentro dessa PEC, né? Depois do registro de candidatura seria no dia 26 do 9, o início da propaganda eleitoral seria no dia 27 do 9, o primeiro turno acontece então no dia 15 do 11, o segundo turno no dia 29 do 11, e o prazo final da prestação de conta, 15 de 12, e a diplomação dos candidatos seria 18 do 12. Então é isso que está mais ou menos no prazo, que já aconteceu no Senado. Como eu já disse, foi aprovado muito rápido, porque em função dos interesses dos governadores, né? Mas que agora deve aí demorar um pouco mais na Câmara em relação às necessidades dos prefeitos e vereadores. Ótimo, sua observação perfeita. Quero aproveitar a pergunta do Paulo Bonani aqui, já para então, deixar isso bem claro. A Ana, que acabou de dizer assim, sim, entendi, ela mesma poderia responder, porque ela teve aula comigo sobre isso esse semestre. O Paulo Bonani perguntou assim,
essa proposta de emenda constitucional depende de sanção do presidente? Não, não. Emenda constitucional não vai para sanção presidencial. Ela só passa pelo Congresso Nacional e não precisa de sanção presidencial. Então, aprovada na Câmara, ela é promulgada e publicada já. Não depende da vontade, do interesse, de nada do presidente da República. Então, isso deve acontecer. Então, a Câmara aprovou, já pode ser sancionada, é isso? Não tem volta. Não tem sanção, né? Não tem sanção. A Câmara aprovou, já vai para a promulgação, que é ter o número de PEC, e a partir dali, 106, vai ser a PEC 106, e a PEC não, vai ser a emenda constitucional número 106, e aí vai incluir lá no ato das disposições constitucionais transitórias, que é no final da Constituição, o artigo 115 regulamentando tudo isso. O Flávio, mesmo que haja destaques na Câmara, se houver destaques na Câmara, não volta para o Senado? Volta. Se houver alteração, se mudar alguma coisa, tem que voltar para o Senado para aprovação pelo Senado. Mas depois volta para a Câmara. Não. Aí funciona assim, ó. Foi aprovado um texto no Senado, vai para a Câmara. Na Câmara, aprovou uma parte e uma parte teve alteração. Essa parte que teve alteração tem que voltar para o Senado, passar por aprovação no Senado, e aí, se o Senado aprovar, essa parte é promulgada junto com todo o restante do texto. Se não, essa parte não é aprovada e promulga só o restante que foi aprovado nas duas câmaras. Perfeito. Ok. Eu acho que está informação suficiente. Claro, né? Está claro, bem claro. Maravilha. Então, vamos lá. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre financiamento eleitoral e é um tema importante, porque tem muita gente que escorrega nisso. Você veja que agora mesmo, nas últimas eleições, que foram eleições para presidente, governador, deputado federal e senador, nós tivemos uma candidata que era chamada Moro de Saias, uma ex-juíza, foi eleita, bem eleita inclusive, que patinou por conta da questão dos gastos eleitorais. Na live passada a gente falou um pouco sobre pré-campanha, vai ser objeto de uma outra live mais para frente, pouco, né? Talvez daqui 2, 3 semanas a gente vai falar sobre pré-campanha, que é importante isso. Vejam, hoje o TSE e a legislação permitem que o indivíduo se posicione como pré-candidato e possa se manifestar. Não pode, claro, pedir voto, não pode colocar slogan, não pode nada disso. Só pode dizer, estou me colocando à disposição, quero debater aqui ideias, tal, mas não pode pedir voto, nada disso. Isso pode ser configurado não como pré-campanha, mas como campanha antecipada. E aí, isso tem um problema. Mas tem uma questão aqui que é importante, e isso é relevante, que é o seguinte: os gastos que eventualmente você tiver na pré-campanha, vamos imaginar impulsionamento. Na vez passada alguém perguntou sobre impulsionamento. Esse impulsionamento, dependendo da forma como for feita, ela pode entrar para o teto de gasto. E se você não computar, ou se isso ficar configurado como um todo, você pode cair por conta disso. Então, essa questão dos gastos da campanha tem que ficar muito claro, muito claro. E também os atos que são praticados em pré-campanha, para evitar que seja configurado como campanha antecipada ou até como gastos de campanha antecipada. Está claro isso, né? Sim, perfeito. Tem aqui, então... quer falar, Edgar? Quer fazer um comentário sobre isso? Eu queria perguntar para você, né, porque eu não tenho clareza nesse aspecto. É necessário um contador oficial, né, a prestação de conta depois, né? É necessário. Precisa. Vai precisar advogado e contador para assinar a prestação de contas. Ok. Isso precisa. Okay. Veja, aqui tem uma questão que é bem relevante. Veja, a questão do financiamento, vamos dizer assim, financiamento, não sei se é a melhor palavra até, mas dos custos eleitorais. A questão dos custos eleitorais, ele tem que levar algumas questões em consideração. A primeira delas é que esses custos têm que estar, esses gastos, esse financiamento tem que estar lastreado. Você tem que ser capaz de comprovar para o TSE de onde veio
o dinheiro que financiou a sua campanha. Então, esse é um ponto que a gente depois vai esmiuçar um pouquinho mais. E o segundo ponto que eu acho muito, muito relevante é que acabou, assim, já há algum tempo, mas me parece que agora definitivamente acabou no Brasil a maior influência, ou a grande influência econômica para as eleições. Por que eu quero dizer isso? Porque todos os cargos eletivos possuem um teto. Claro, claro, se o indivíduo tem mais dinheiro e tal, ele pode gastar um pouco mais, mas veja, existe um teto. Então, não importa se você é bilionário, você tem um limite que você pode gastar, que você pode investir do seu dinheiro, e existe um limite, um teto que você bate de gastos, de custos para a campanha. Isso, em tese, ajuda a tornar as coisas um pouco mais iguais. O indivíduo, de repente, não tem tanto dinheiro, outro tem um pouco mais, mas não pode passar naquele teto. Não importa se você é rico, se você é de um partido grande ou não, existe um teto que você não pode ultrapassar. Esse limite de gastos, esse teto de gastos, ele é publicado pelo TSE, normalmente no mês de julho. Ele é publicado no TSE dizendo, olha, aqui, 20 de julho, é publicado dizendo, olha, esse daqui é um teto. Provavelmente isso vai um pouco mais adiante agora. Mas já existe um lastro de onde vem isso. A ideia é que seja o gasto das últimas eleições corrigidos, atualizados até o mês de junho. A correção dá até junho agora, atualiza o valor das últimas eleições e aí o TSE vem e diz, olha, o limite é esse daqui. Bom, eu tomei o cuidado de ver, assim, na cidade onde eu estou falando e na cidade onde você está falando, porque eu imagino que deva ser onde a Granvapp tem mais seguidores, mais pessoas interessadas, e aqui também meus alunos, eventuais clientes que tem. E vejam, na última eleição, na eleição para prefeito, em Londrina, o teto de gasto para prefeito foi 1 milhão e 200 e poucos mil reais. Ninguém podia gastar mais do que isso. E para Taubaté, 750 mil para prefeito. No primeiro turno. Nós estamos falando de vereador ou estamos falando de prefeito, do majoritário, nesse valor? Prefeito. Esse valor é para prefeito. Esse valor é para prefeito. E para vereador, em Londrina foi 74 mil e para Taubaté 34 mil. Então você vê, há um limite de teto aí que tem que ser respeitado, mesmo que você tenha uma boa base para angariar, tenha bastante gente que possa doar, mesmo que tenha bastante, você mesmo seja uma pessoa rica e, portanto, possa pegar uma parte do seu dinheiro, existe um teto que deve ser respeitado e se você ultrapassar esse teto, há inclusive uma multa que você tem que pagar de 100% sobre esse valor, do valor que ultrapassar. Então isso torna as eleições um pouco mais iguais, me parece. Beleza? Então, são dois fatores. Esse é um fator importante. Quais são aqui, então, só para deixar mais claro, quais são as leis que vão nos ajudar a entender esse tema? Nós vamos ter a lei das eleições, que vai regulamentar isso, é uma lei de 97, que regulamenta a lei 9.504, que regulamenta como funcionam as eleições do país. Uma lei vigente, as reformas normalmente se dão com base nessa lei. Nós vamos ter o Código Eleitoral, que vai tratar algumas coisas no que diz respeito ao financiamento. Vamos ter a lei dos partidos políticos, que é a lei 9.096 de 95, e essa vai, em particular, tratar da questão do fundo partidário, que é um tema específico que eu quero tratar com vocês daqui a pouco. E aí nós vamos ter duas resoluções importantes do TSE, uma mais importante que as outras, que é a resolução 23.607 de 2019. 23.607 de 2019, que vai regulamentar a arrecadação arrecadação e os gastos dos recursos. Então, é essa resolução do TSE que acaba, na verdade, fazendo uma compilação do que diz a lei das eleições, do que diz a lei dos partidos políticos para as eleições de 2019. Então, é ela que vai estabelecer isso. Então, é com base nessas regras, nessas normas jurídicas, que nós vamos nos basear, e que o TSE vai se basear também, que os candidatos devem ter como balizas para
enfim, para a condução das suas campanhas. E isso é uma coisa relevante, importante, que deve ser levada em consideração. Beleza? Então tá. Teto de campanha já falei. Então, beleza. Veja que nós temos uma questão aqui que é importante. Desde maio, já é possível você começar a receber doações. O financiamento de campanha já é possível. É 15 de maio. 15 de maio, né? Então, você vê, desde o dia 15 de maio já é possível. Agora, como que isso é feito? Se, por exemplo, você ainda não é candidato, né? Você é pré-candidato. O TSE tem um cuidado com isso. Esse dinheiro ainda não pode ter sido repassado, esse dinheiro tem que estar depositado em uma conta, em regra, em empresas criadas e autorizadas para o TSE para isso. Está lá, a destinação está lá, eu quero depositar para este candidato, está aqui o CPF de quem depositou. Isso precisa ficar regulamentado, precisa ficar claro. Quem depositou, para quem depositou. Okay? Esse dinheiro ainda não pode ser repassado. Claro, só aproveitando aí a deixa sua aí, o Granvap é uma das empresas credenciadas, autorizadas pelo TSE para fazer o financiamento coletivo. Então, hoje, nós dominamos uma plataforma, né? E nessa plataforma, nós podemos fazer o financiamento coletivo através de doação via celular, domínio personalizados, todas essas questões nós podemos fazer. Então, o Granvap hoje é uma empresa credenciada para isso. Só aproveitando aí que, se precisar, nós estamos à disposição. Importante dizer isso, porque para que essas empresas possam receber, e você disse bem, ela tem que ter sido credenciada pelo TSE. Então, você não pode... não é qualquer empresa que pode fazer essa arrecadação. Flávio, a título de conhecimento, no Brasil, são 20 empresas credenciadas. 20, só. Poucas, né? Poucas. O Paulo Morano está fazendo uma pergunta aqui, que é se só pode haver doações de pessoas físicas, só. O STF, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, ele acabou com a possibilidade, inclusive, de doação de pessoa jurídica, inclusive, veja que coisa interessante. Essa resolução 23607 do TSE, ela trata do tema. E ela vai dizer que os partidos políticos que receberam doações de pessoas jurídicas não poderão fazer este repasse. Esse dinheiro que veio de pessoas jurídicas não poderá ser repassado para os candidatos. Então vamos imaginar, porque hoje não pode mais. Então vamos imaginar que tenha recebido em 2013. Recebeu lá uma doação de uma pessoa jurídica. Na época podia. Se você pegar o Código Eleitoral, até hoje ele vai falar, além dos partidos políticos, até hoje ele vai falar em pessoa jurídica, mas tem lá a observação dizendo que tem uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo diz que não pode mais. Bem, então recebeu lá por alguma razão, na época podia, beleza. Esse dinheiro tem que ser usado para outras coisas. Para outras coisas. Não pode haver doações mais de pessoa jurídica. O Paulo está dizendo, se fosse de gasolina, pode. Veja, Paulo, até pode haver doações que não sejam em dinheiro. A resolução vai dizer assim, doações que possam ser monetarizadas, eu posso quantificar, mas não por pessoas jurídicas. Não por pessoas jurídicas. Por que isso? Porque o STF entende que pessoa jurídica não tem interesse eleitoral, ele não vota. Por que ele tem interesse eleitoral? Somente pessoas físicas é que podem fazer doações, mesmo que não são em dinheiro. Mesmo que são em serviço, por exemplo. Eu posso doar meu serviço se eu quiser. Eu tenho que provar que sou eu que vou prestar o serviço e fazer isso sem cobrar. Olha, o meu custo seria esse daqui, de advogado. Mas eu não vou cobrar porque esse é o candidato que é meu amigo e tal, não vou cobrar. Eu posso fazer. Serviço advocatício está fora porque hoje ele nem entra muito na prestação de contas, o TSE tirou isso da prestação de contas. Mas vamos dizer que eu fosse um marketing, fizesse lá um slogan, enfim. Mas eu gosto do candidato e disse assim, vou fazer de graça para você.
O custo disso é R$ 5.000. Então, esses R$ 5.000, eu, pessoa física, estou doando R$ 5.000 em serviço para o candidato. Isso pode. Pessoa jurídica não pode. Deixa eu ver aqui. Ô, Flávio, nesse caso do dono do posto aí, do posto de gasolina, ele pode transformar a quantidade de litros, monitorizando isso, dando valor para isso, e ele dá 10% do imposto declarado do ano passado. Concorda? Isso ele pode fazer, mas não como pessoa jurídica, mas como pessoa física, sim. Até porque, se ele for doar por dentro direitinho, de acordo conforme determina a lei, ele vai ter que ter um valor estipulado que ele não pode ultrapassar esse valor, inclusive para fazer doação por dia, não é isso? Isso, exatamente. E o TSE regulamenta tudo isso. A quantidade de doação por dia, a quantidade de doação total, tem regulamentação sobre isso e tem que ficar atento. Por isso que é importante ter um acompanhamento jurídico, porque aí a gente vai analisando. Eu estou dizendo isso porque a nossa plataforma, o nosso sistema faz exatamente isso. Ele controla o valor que está sendo doado, ele dá o recibo e joga direto dentro da conta do CNPJ, que é a pessoa jurídica do candidato, e depois presta a conta junto ao TSE. Por isso que eu estou falando isso. Esse controle, a nossa plataforma faz isso. Legal, legal. Muito bacana. Muito bom. Isso é importante. Então, bom. Então, só para a gente, então, arrematar essa questão aqui. O que é requisito para que um candidato ou um partido possa arrecadar dinheiro, arrecadar fundos? Ele tem que preencher requisitos. Onde está isso? Está lá no artigo 3º da resolução 23.607. E o que diz esse artigo 3º? Diz o seguinte, que o candidato, para poder arrecadar fundos, ele tem que ter registro de candidatura, tem que ter pessoa jurídica, conta bancária específica para isso. Então, esses são requisitos essenciais, além da nota fiscal que você falou. Isso. Esses 4 requisitos são essenciais para que o indivíduo possa arrecadar fundos para a sua campanha. Ter o registro da candidatura, já ter um CNPJ, você já citou aí, ter uma conta bancária e emitir os recibos eleitorais para aqueles que fizerem depois. Esses são requisitos básicos, essenciais para que o indivíduo possa levantar fundos, arrecadar fundos. Flávio, só aproveitando. No caso do pré-candidato desistir ou tiver impugnado, a nossa empresa, ela faz a devolução de todo o dinheiro arrecadado para cada CPF. Porque ele vai, né, cada contribuinte, cada doador vai deixar o seu CPF, seus dados na plataforma, e nós vamos estar devolvendo, fazendo a devolutiva financeira para cada um deles. Porque durante a pré-campanha ele pode arrecadar, mas não pode gastar. Né? Você já disse isso lá atrás, perfeito? Quando ele recebe o CNPJ, ele se transforma em pessoa jurídica, aí sim, ele pode começar a gastar aquele dinheiro que ele arrecadou. Mas vamos supor que ele desista. Vamos supor que, por qualquer motivo, ele não seja habilitado pelo tribunal, por falta de documento, por uma conta anterior, qualquer outra coisa. Nós fazemos a devolutiva financeira de cada valor doado. Porque o tribunal não permite que o dinheiro seja utilizado ou que você fique com o dinheiro. Ótimo. Você sabe que você falou aí agora, Edgar, e veio à minha cabeça que é uma situação interessante, que é a do atual presidente da República. O presidente da República, nas eleições, veio a público dizer, olha, eu recebi doação lá eu acho que era da BRF, se não me engano, ou enfim, de uma dessas empresas envolvidas aí com o escândalo, e eu não aceitei, eu devolvi para o partido. E depois o partido me devolveu, me depositou para mim, depositou outro dinheiro, que não era aquele. Hoje isso já tem uma outra forma de resolver. O dinheiro que caia e que eventualmente você não usou, ou o dinheiro que, por exemplo, caiu do fundo eleitoral, que a gente já vai falar, que você não usou, ou o dinheiro que você por alguma razão não quer, você não devolve ele para o partido, você faz um depósito no Tesouro Direto.
Você deposita no Tesouro Direto. Então, o certo, naquela situação, é dizer, esse dinheiro aqui não quero, é fazer um depósito no Tesouro Direto para não ir para o partido. Porque, tá bom, o partido pega outros 200 mil e paga, e pega esses 200 mil e compra um imóvel para renda, ou para fazer as férias. Então, a legislação tem caminhos para isso. Se por alguma razão sobrou dinheiro, ou se por alguma razão esse valor, sei lá, você não utilizou, tem caminhos que a legislação vai estabelecer e não é o caminho que eu bem entendi. E hoje tem uma coisa que é rígido, viu, Flávio? É muito rígido. Isso que eu ia dizer. O TCE faz acompanhamento full time disso, ele monitora diariamente, as prestações de conta, inclusive, têm que ser antecipadas. Né? Todo o dinheiro que você recebe hoje, ele tem um controle efetivo do tribunal. Isso. Eu ia dizer exatamente isso. Tem que ficar muito atento para isso. E aqui tem uma sacada, por exemplo, dinheiro que entra do fundo partidário. Dinheiro que entra do fundo partidário tem que ter conta própria. Então tem que ter conta própria. Isso não pode estar embolado junto com tudo. O partido político tem que ter conta própria, tem que ter uma conta específica para receber isso, o candidato também, para ficar claro que isso não é dinheiro que vem de outros lugares, isso é dinheiro público. Perfeito. Se é dinheiro público, eu não posso fazer o que eu bem entender. Se eu não usar esse dinheiro que é público, eu tenho que devolver esse dinheiro público. Porque isso vem de dotação orçamentária. Dotação orçamentária, ou seja, dinheiro público. Se eu não uso isso, eu tenho que devolver para o Estado. Então eu não faço o que eu quiser, não faço uso como eu bem entender. Ok? Temos duas perguntas aqui, deixa eu só ver. Vou tentar fazer uma pergunta aqui que é a resolução do TSE, 23.607, resolução do TSE. Isso, depois que você tiver a abertura da conta, com o CNPJ, com tudo, aí eu já posso começar a usar esse dinheiro. Então, registrei a candidatura, já tem CNPJ, a candidatura está registrada na Justiça Eleitoral, já abri a conta, já tenho o que admitir o recibo eleitoral, já posso começar a usar essa verba. Ok? Bom, e daí a pergunta que tem é, quais são as fontes para arrecadar verbas para a campanha? Nós não temos muitas. Então, quais são, em tese, as fontes? Elas estão previstas no artigo 15 da resolução, mas nós poderíamos sintetizar estas fontes de arrecadação da seguinte forma. Ou o dinheiro que vai entrar na minha campanha vem do fundo partidário, que é uma coisa, ou o dinheiro que entra para a minha campanha vem do fundo eleitoral, que é um fundo próprio, criado por eleições, estabelecida pelo TSE, a forma de arrecadação, a forma de distribuição, como isso vai ser repassado. Isso é um fundo próprio para eleições. 2 bilhões e cacetada de dinheiro. 2 bilhões e 34 milhões. Um caminhão de dinheiro. Veja, mas isso é para o Brasil todo, né? Sim. O Brasil todo. Então, veja. Sim. Bom. Então, vamos lá. Fundo partidário é uma forma de arrecadação. Isso daí vai depender do partido. É o partido que pega esse dinheiro e gasta na campanha eleitoral da forma como internamente o partido optar. A gente já vai falar sobre isso. Temos o fundo eleitoral. Isso daí tem regulamentação para ser estabelecido. Está lá no artigo 16 da Lei das Eleições, que vai estabelecer como esse dinheiro é distribuído no Brasil. E a gente dizer, bom, tem 2 bilhões de fundo eleitoral, dá dinheiro pra caramba. Mas não dá tanto dinheiro assim também. Você pensa que são 5 mil e poucas cidades onde nós estamos tendo eleições do país, né? Esse dinheiro distribuído assim, cidades maiores, cidades menores. Pensa quantos vereadores a gente vai ter candidatos no Brasil. Então não dá para contar muito o fundo eleitoral, porque não cai para o candidato uma renda muito grande assim. Então, fundo partidário, fundo eleitoral, doações, sempre de pessoa física, e as doações podem ser. Aqui eu estou colocando dentro de doações, eu vou colocar doações, mas também vou colocar venda de bens,
vou colocar doações diretas ou doações feitas por meio de vaquinha virtual, tudo dentro de doações, e autofinanciamento. Então, em tese, são 4 as fontes. Em que pese, na resolução, tem previsto 6 fontes. Quais são as fontes que estão previstas na resolução? Na resolução está previsto o seguinte: recursos próprios do candidato. Então, essa é a primeira hipótese. Vamos lá. Recursos próprios do candidato. O candidato não pode fazer o seu autofinanciamento com mais do que 10% da sua renda bruta anual declarada no imposto de renda. Então, esse é um teto que ele tem. É 10% que ele tem de patrimônio declarado no tribunal. Ele não pode participar com mais do que isso aí. Declarado em 2019, claro. Declarado, o que foi declarado em 2019, 10%. No ano passado, 2019, isso. No ano passado. Deixa eu só colocar aqui, então, isso está previsto lá no artigo 23. Vou ler aqui para vocês, só para que isso fique claro. Artigo 23 da Lei das Eleições, parágrafo 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite total de 10% dos limites previstos para gastos da campanha do cargo em concorrente. O gasto dele é de 10% da sua renda e o limite máximo que ele pode contribuir é de 10% do gasto total permitido para a sua campanha. Então, vamos pegar aqui das nossas eleições. O candidato a vereador, por exemplo, em Londrina, pelo artigo 23, parágrafo 2º, 2A, não poderia contribuir com autofinanciamento mais do que R$ 7.400. É um limite que a lei impõe a ele. Veja que isso é um limite importante, né? Tem um limite do cargo e um limite dele mesmo. Isso ajuda a dar uma maior igualdade para o pleito eleitoral. Me parece que isso é uma questão importante. Então, esse é o primeiro ponto de arrecadação de fundos. Segundo, doações financeiras ou estimáveis em dinheiro de pessoa física. Então, essas doações serão doações que são feitas. Pode ser no próprio site do candidato ou por meio de vaquinhas, que são aí angariadas por meio de empresas cadastradas no TSE. O Paulo Morano está fazendo uma pergunta aqui. Pessoa jurídica não pode, Paulo. Pessoa jurídica não pode doar. O TSE deixa claro que as doações são de pessoas físicas. Pessoas jurídicas não podem doar. Mas a jurídica não pode, mas se ele quiser doar como pessoa física, ele pode também doar os 10% dele lá atrás, dos declarados em 2019. Isso pode. Então, temos aí possibilidade de doações de outros partidos e de outros candidatos. Você vai dizer assim, mas outros candidatos, quem vai doar? O vereador pode doar para a campanha do prefeito, por exemplo. Então, isso a gente tem. E não é incomum até nas campanhas, né? Que o vereador ajude na campanha. O inverso também é verdadeiro. O prefeito pode doar para o vereador. Sim. De repente uma campanha, o nome que importa, e pode e tem, né? Já acompanhei. Tem. Nós tivemos isso. Aí nós vamos ter comercialização de bens. Lembrando aqui o seguinte, que se o indivíduo for fazer empréstimos, se ele for fazer um empréstimo para a campanha, isso tem que ficar declarado e comprovado. Porque, veja, pode fazer empréstimo para levantar fundo? Pode. Só que eu vou pegar então de quem? Vou pegar o senador emprestado. Não pode. O empréstimo só é possível se for por instituição financeira cadastrada no Banco Central.
Então, eu quero fazer um empréstimo para levantar. Essa Moro de Saia fez isso. Lá, levantou dinheiro e tal. O Paulo está dizendo que não declara imposto de renda, não pode doar. Até pode, porque se você não declara imposto de renda, você está naquela faixa de isenção ali do imposto de renda. Você pode doar. A questão é que depois você tem que se explicar, se eventualmente a Receita Federal for... Até você vai dizer assim, você não tem dinheiro para pagar imposto, mas tem para fazer doação para campanha? Então, até pode. Mas aí tem que ficar atento a isso. Se o valor for um valor que não condiga com quem não declara imposto de renda, isso necessariamente deverá ser informado e essas informações serão cruzadas com certeza. Ok? E, então, vejam, são essas as fontes de doação. Fundo eleitoral, fundo partidário, doações e autofinanciamento. Beleza quanto a isso? Está claro quanto a isso? Perfeito. Maravilha. Com relação ao fundo partidário, não necessariamente vai ter dinheiro no fundo partidário. Essa é uma escolha do partido. Lembrando que fundo partidário é uma coisa, fundo eleitoral é outra. Fundo partidário é uma coisa, fundo eleitoral é outra. Aqui eu preciso chamar a atenção de vocês para o que diz o artigo 9º da resolução. A resolução no artigo 9º vai dizer assim, isso é importante. Deixa eu achar aqui o artigo 9º o artigo 9º. O artigo 9º da resolução do TSE vai dizer assim, na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência dos Partidos, que é o fundo partidário, e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos. Então, vejam, a ideia que nós temos aqui para administrar isso aí, é que nós tenhamos uma conta própria para movimentação do fundo partidário e do fundo eleitoral. Própria para isso. Para isso. Por que isso? Porque, como eu disse para vocês, esses são fundos que são com destinação de dinheiro público. E, portanto a não utilização ou a sua utilização tem vamos imaginar assim, um controle mais efetivo. Tem um controle mais efetivo, porque é dinheiro público. Então, o que nós podemos adiantar aqui, o que indicaria? Tem que tomar cuidado com essas verbas que entram. E pelo artigo 9º, depois a resolução vai falar isso novamente, é necessário uma conta bancária própria para isso. Se vier destinação do fundo partidário, uma conta própria, fundo eleitoral, uma conta própria para isso, além da conta que você já vai ter ali para movimentar o dinheiro da campanha, que vem de doações, de autofinanciamento, entre outras coisas. Tem mais um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, que é o seguinte. Quem vai administrar? Isso precisa ficar claro para o TSE e para a instituição bancária quem é que vai administrar a conta. Pode ser você próprio ou pode ser um terceiro. E aí você tem que indicar para o TSE, para a Justiça Eleitoral e para o banco quem vai administrar a conta, quem vai movimentar a sua conta bancária. Veja, você pode dizer assim, mas sou eu mesmo, candidato a vereador. Tá, mas de repente o cara que é candidato a prefeito de São Paulo talvez não seja ele. Né? Você imagina quanto que é o custo de uma campanha de São Paulo? Prefeito de São Paulo, por exemplo. Prefeito do Rio. O presidente da República. Então, como a legislação é feita sem olhar peculiaridades, diz assim, tem que indicar quem é que vai administrar tudo, porque fica corresponsável, e aí está a importância, fica corresponsável com a prestação de contas, na prestação de contas. Ô, Flávio, eu quero salientar o seguinte, eu já fiz muita campanha, muita, e já vi muito candidato ganhar e não levar na hora da prestação de conta. Por esquecer o recibo, esquecer um item, sabe? Os detalhes são tantos que o pré-candidato precisa ficar muito atento e ser muito bem assistido por um advogado, pelo contador, porque
ele corre o risco de ganhar nas urnas e perder na legislação. É, é. Eu acompanhei já uma eleição também em que o indivíduo, na prestação de contas, teria as contas rejeitadas. Isso depois vira ação penal, isso depois vira um negócio monumental, porque as contas, o indivíduo não conseguia comprovar de onde vinha a renda, porque... Mas você sabe, deixa eu explicar para você. O candidato majoritário prefeito, ele reúne uma gama de pré-candidatos a vereador e vão trabalhar, vão fazer a campanha, vão se viabilizar em termos eleitorais. Aí, alguém lá está cuidando dessa questão de filiação, cuidando de prestação de conta, cuidando de recibo, né? E alguém lá esquece o recibo, de fazer um recibo, de prestar uma conta de um item qualquer, e o candidato, na maioria das vezes, ele nem sabe o que está acontecendo. E aí ele é penalizado. Porque ele também não entende a performance do procedimento, ele não sabe como é que funciona isso, o pré-candidato. Eu conheço muitos candidatos a prefeito que não sabem como é que funciona isso. Né? E aí, quando você senta para discutir, ele não entende. E quando as coisas acontecem durante a campanha, ele entende muito menos. Então, por isso que é importante profissionalizar a campanha. Não só, ter lá um consultor político, ter alguém realmente que tem know-how, background com relação às campanhas eleitorais, mas ter pessoas profissionais na área de rede social, na área de vídeo, na área de marketing, na área jurídica, né? Ter realmente pessoas profissionais. Porque muitas vezes o cara perde a eleição por causa do marketing, perde a eleição por uma pesquisa que ele fez leitura errada porque não tinha alguém competente em termos de pesquisa. A eleição, ela é feita de detalhes, são muitos detalhes, né? E muitas vezes o pré-candidato a vereador ou a prefeito, ele não tem essa sensibilidade, esse conhecimento, e aí ele acaba errando. Mas ele não erra porque ele quer errar, falta de conhecimento, falta de pessoas competentes, profissionais do lado dele. Só aproveitando a deixa. Não, tá certo. E é importante chamar a atenção do seguinte: os prazos na justiça eleitoral são muito rápidos. Se você não tiver uma organização, você não dá conta. Você tem prazo de 48 horas, você tem prazo de 24 horas, os prazos são muito curtos. E até a prestação de contas assim, não é muito longa. Esse ano que as eleições vão ser em novembro, em dezembro tem que ter prestação de contas, tudo certo, que dia 18 tem diplomação, por exemplo, 18 de dezembro. Isso tem que estar tudo resolvido. Ou seja, não dá para você ficar achando que depois vai dar tempo de você se organizar, porque isso não dá tempo. O planejamento estratégico, quando eu falo de planejamento, eu estou falando do estrutural, eu estou falando do financeiro, eu estou falando principalmente do conhecimento técnico da operação, da campanha, dos seus protocolos, né? É muito importante. Você tem que sentar, delinear uma campanha, planejar uma campanha, desde a hora que você pensa numa rede social, você pensa em todas as plataformas. Essa linguagem, ela tem que falar com a linguagem presencial. Essa linguagem presencial tem que ter a identidade do próprio candidato. E quando você fala disso do estrutural, você está falando do financeiro. Tudo isso precisa de dinheiro. Então, tem muitos candidatos que vão para a eleição, não, eu acho que o partido vai me ajudar. Então, mas se o partido não faz, ele não sobrevive. Ele chega no meio do caminho, ou no começo do próprio caminho da campanha, ele sabe que não vai se desenvolver, aí ele acaba desistindo. Mas aí a candidatura já está homologada, porque já foi feita a convenção, ele já estava na rua com o material já pronto para trabalhar. E muitas vezes, quando acontece isso, o partido não faz o coeficiente eleitoral. Hoje, o coeficiente é o determinante para a eleição, né? Porque hoje nós não temos mais a coligação na proporcional. E aí, cada partido tem que fazer os seus votos suficientes para fazer os seus candidatos. Então, é importante que o pré-candidato, é importante que os candidatos a prefeito, é importante que as coordenações da campanha tenham essa consciência. Hoje, mais do que nunca, a campanha... Se antes, lá na época do Duda Mendonça, que foi meu mestre, Chico Santa Rita, que foi meu mestre, se já era importante isso, hoje muito mais.
Porque hoje, os determinantes, a legislação, ela depurou e traz para você um achatamento. E isso faz com que você tenha que ter mais organização e você conheça mais como você vai desenvolver o seu trabalho a nível de planejamento. É importante que todos tenham essa consciência. É verdade. Foi muito, muito, muito bem observado. Nós vamos fazer uma live no futuro só para falar sobre a questão das eleições proporcionais, que muda. Para exemplo, é a primeira para vereador que muda. Isso. Mas agora ficou um pouco diferente, né? Não tem mais o coeficiente, é um pouco diferente. Agora não é mais de coligação, é de partido, tem que ter pelo menos 10% dos votos. Tal. Então isso é bem legal, a gente vai falar numa próxima. Para arrematar, Edgar, para a gente estamos caminhando para o final aqui, então, só para... Estamos em cima da hora já, né? Nós temos, quantos minutos? Acho que mais 3 minutinhos e a gente encerra. Tá bom. Só para a gente encerrar, então, quero de novo agradecer, dizer que eu estou à disposição da Granvap para outras lives, agradecer o pessoal que assistiu. E quero responder uma pergunta aqui bem rapidinha. O Bonani faz uma pergunta: a empresa recaptadora transfere valor para a conta individual do candidato? Depois que ele tiver registro de candidatura, CNPJ e tal, pode transferir, porque se a doação foi para ele, sim. Se a doação foi para o partido, tem que ser para o partido. Okay? Se a doação foi no CPF, hoje, por exemplo, para o CPF daquele candidato, sim, eu transfiro para o CNPJ que diz respeito àquele candidato. Aí sim, transferência para ele. Nós não falamos ainda, e hoje não vai dar tempo mais, mas vamos deixar para a próxima semana, que é a questão da convenção eleitoral aí virtual, né, que é muito importante, o pessoal saber como é que vai ser, como é que vai acontecer, até porque, mesmo com a mudança da data, a virtual vai acontecer, já está oficializado, já é legislação, né, e a gente vai falar isso, então, na próxima. Eu só queria lembrar aqui, que eu deixei anotado aqui, para falar para vocês, deixa eu ver aqui, que termina dia 30 de junho o prazo para envio de sugestão a respeito dos impactos da pandemia do Covid-19 nas eleições municipais de 2020. Quem quiser participar, entra lá no formulário do portal do TSE, tem lá do lado direito, lá, formulário disponível. Entra lá para dar as suas sugestões, viu, Flávio? Com relação à pandemia, o que ele sugere, como é que poderia ser, com relação ao dia da eleição, com relação à fila, etc, etc. Está lá no portal. Legal. Muito bom. Foi ótima dica. Edgar, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço para você, para sua família aí. Abraço para vocês, abraço a todos aí. Até a próxima, pessoal. O Granvap fica imensamente agradecido pela sua presença, pelas suas considerações. Estamos aprendendo, né? Porque a questão jurídica não é o nosso métier, né? O nosso métier é marketing, é pesquisa, etc. Mas estamos aprendendo com você. Obrigado pelo carinho, pela atenção. E quinta-feira que vem, estamos de volta. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.